Boa noite, Fernanda. Boa noite. Todo mundo direitinho? Tudo. Bem, Oi, gente. hoje a gente vai concluir, né, a aula da semana passada, que é a segunda parte de diabetes, né? Então, a gente estava vendo a parte de terapia nutricional, né? E mais precisamente, a gente falou na aula passada sobre glicêmico, carga glicêmica, e hoje a gente vai dar continuidade, tá? Deixa eu tentar gravar a aula aqui também pelo áudio, sem me ajudar. Vamos lá. Então, gente, como eu tinha explicado para vocês, né, que existe uma diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, o índice glicêmico, ele se preocupa apenas com a velocidade de absorção do carboidrato, né? Então, após quanto tempo depois da alimentação, né, do consumo do carboidrato, como é que vai se dar essa velocidade de absorção desse carboidrato a ponto de aumentar a glicemia do paciente. E com relação à carga glicêmica, ela leva em consideração não apenas a qualidade, né, o tipo de carboidrato, né, como também a quantidade dentro de um prato, tá? Dentro de uma refeição. Então, a carga glicêmica, ela se preocupa com a velocidade com que esse carboidrato ele é digerido, absorvido, mas também o quanto desse carboidrato está presente dentro de uma refeição, tá? Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que um alimento que tem um índice glicêmico alto, né, ele pode impactar dentro de um contexto de uma alimentação? Então, eu vou tentar explicar para vocês que, a depender de como a gente faz as combinações, né, do carboidrato com outros alimentos, a gente pode retardar, né, a velocidade de absorção desse carboidrato, tá? Então, mesmo que um alimento ele tenha um índice glicêmico alto, ou seja, ele tenha a capacidade de elevar muito rapidamente a glicemia, a gente pode lançar mão de algumas artimanhas, né, que vão retardar essa velocidade de absorção, tá? Então, outra observação é que um alimento com alto índice glicêmico, ele pode ter uma baixa carga glicêmica. O que isso significa? Significa dizer que dentro de um contexto de um prato, como exemplo aqui, ó, eu coloquei um pratozinho de uma refeição, se a gente consome um alimento que tem um alto índice glicêmico, mas a gente tem dentro do prato alguns alimentos que retardam essa velocidade de absorção desse carboidrato, né, ele pode apresentar uma baixa carga glicêmica, né? Então, mesmo essa quantidade, mesmo que esse carboidrato e a velocidade dele seja rápida para absorver, se a gente usa estratégias para retardar essa absorção, a gente pode consumir esses alimentos, tá? Então, um exemplo que eu dou bastante importante que hoje em dia está sendo muito falada é a da tapioca, né? E muitas pessoas têm substituído o pão branco pela tapioca, tá? Mas a tapioca, ele é um alimento que tem um alto índice glicêmico, aquela goma da tapioca que a gente faz a tapioca, tá? Então, se a gente levar em consideração apenas o índice glicêmico daquela tapioca, ela vai ter um índice glicêmico maior do que o pãozinho francês, o pão de sal, tá? E aí seria um alimento contraindicado para pessoas que são diabéticas, pessoas que querem controlar, né, essa questão da velocidade de absorção do carboidrato.
Mas, em contrapartida, a gente pode lançar mão de algumas estratégias para retardar a absorção daquele carboidrato que tem na tapioca, tá? Como, por exemplo, adicionar proteína a essa tapioca, adicionar fibra, né, que é o que a gente geralmente faz, acrescentar a goma chia, né, adicionar uma fatia de queijo, adicionar frango, né? Então a gente tem algumas estratégias que fazem com que essa velocidade de absorção desse carboidrato ela fique mais lenta, tá? E dessa forma a gente poderia comer sem se preocupar tanto com isso. Mas, logicamente, levando em consideração também a quantidade que nós consumimos, tá? Não é apenas a qualidade do carboidrato, mas a quantidade também é importante e a quantidade desse carboidrato dentro de um contexto de uma alimentação, tá certo? Então, vamos tentar entender aqui um pouco melhor. Como, então, a gente pode aplicar o índice glicêmico, né, dos alimentos na orientação dietética de um paciente diabético? Então, teoricamente, a gente teria, né, e muitos por aí ainda falam isso, escolher alimentos, né, de baixo índice glicêmico, apenas, tá? É uma conduta errada? Não é uma conduta errada. A gente realmente deve priorizar alimentos que tenham baixo índice glicêmico em detrimento aos que têm alto índice glicêmico, né? Mas uma observação importante é que a gente deve priorizar apenas a qualidade do carboidrato se esse carboidrato for consumido de forma isolada. E aí é que entra o grande quê da questão, né? Se você for consumir apenas a tapioca, aquela que vem no saquinho enroladinha, que vende muito aqui em Campos, é só a goma que foi aquecida, né? E envolvida, enrolada para ficar naquele formato de rolinho. Então, se a gente for consumir apenas aquela tapioca lá, ela vai ter um alto índice glicêmico, né? E se consumir isoladamente, a velocidade de absorção daquele carboidrato vai ser extremamente rápida, né? Em contrapartida, nós nordestinos temos o hábito, né, desde criança, de consumir tapioca, sendo que a tapioca preparada de uma forma diferente, né? Que é o que chegou aqui há pouco tempo atrás, que é a tapioca que vocês chamam recheada. E dentro dessa tapioca recheada, a gente pode colocar vários recheios, né? Até uns recheios bem gordurosos, bem calóricos, mas a gente também pode colocar recheios mais saudáveis, né? Como eu já citei, o frango desfiado, um pedaço de queijo branco, né? Regar um pouco com azeite. Então, temperar, colocar, né? Na verdade, na farinha, né? Na goma dessa tapioca, acrescentar a chia, porque dessa forma a gente vai estar consumindo a goma associado a outros alimentos que possuem nutrientes, né? Possuem substâncias que vão retardar essa velocidade de absorção. Então, ele não estará sendo consumido de forma isolada, ele vai estar associado a outros compostos, né? Que retardam essa velocidade de absorção. Deu para entender essa explicação inicial? É meio que recapitulando a aula anterior para falar da diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, tá? Então, aqui, continuando, eu trouxe essa tabelinha aqui, a tabelinha que foi extraída lá do livro Krause, de 2013, tá? Lá pelo finalzinho do livro tem uma tabela com o índice glicêmico de alguns alimentos, né? Então, nessa tabelinha, eu chamo a atenção aqui para vocês, vou dar um exemplo, da pera, né? A pera é uma fruta muito conhecida, né? Muito consumida por todos nós, né? E é uma fruta que é considerada doce, né? Mas aqui a gente vê na tabelinha a questão do índice glicêmico da pera, que gira em torno de 38, tá? Já a da melancia, né? Que é uma fruta maravilhosa, que eu também sou louca pela melancia, o índice glicêmico dela é 72. Né? A gente percebe a diferença que existe entre uma e outra. Se a gente levar em consideração o índice glicêmico,
dessas duas frutas, né, e compará-las, né, com o pão, né, que é o padrão de referência de índice glicêmico, o pãozinho de sal, pãozinho francês, a pera teria um baixo índice glicêmico, porque ela possui valores menores ou iguais a 55. Então, se a gente levar como parâmetro o índice glicêmico, a gente poderia prescrever, né, sem problemas, a pera para um paciente diabético, né? E a melancia? A melancia tem um índice glicêmico de 72, né? E esse índice glicêmico, em comparação com o padrão de referência que é o pão, ele é maior ou igual a 70, ou seja, a melancia possui um alto índice glicêmico. Então, teoricamente, partindo desse princípio, o paciente diabético ele estaria proibido, né, de consumir a melancia, porque ela é um alimento de alto índice glicêmico e ela, teoricamente, pode ter a velocidade de absorção do carboidrato que existe dela, né, feita de maneira muito rápida, tá? E isso culminaria com a elevação da glicemia muito brusca para esse paciente, né, levando a um quadro de hiperglicemia, né? Agora, aí é que vem o grande quê da questão, né? Se a gente levar em consideração, como eu estou falando, não apenas o índice glicêmico, mas também a carga glicêmica, né? A quantidade de carboidrato consumida disponível naquela porção, né? A gente pode ser mais permissível com alguns alimentos que têm um índice glicêmico elevado. Então, vamos lá. Por essa formulazinha que tem aqui, ela traz para a gente que a carga glicêmica, como é que ela é medida? Ela é medida da seguinte forma: é o índice glicêmico do alimento multiplicado pelo teor de carboidrato daquele alimento disponível numa porção, tá? E esse valor a gente vai dividir por 100. E a partir daí a gente tem a carga glicêmica daquele alimento, tá? Então, uma carga glicêmica considerada alta, ela é maior ou igual a 20. Um alimento que tem média carga glicêmica, ele fica entre 11 e 19. E um alimento que tem baixa carga glicêmica, ele tem o valor menor que 10, tá? Então, diante disso aqui, a gente vai pegar o exemplo lá da pera, né, e da melancia, e vamos observar aqui que a gente considerou pelo índice glicêmico a melancia como um alimento de alto índice glicêmico, né? Então, a gente vai calcular a carga glicêmica, quanto, né, de carboidrato existe numa porção de melancia, para ver se realmente ela tem uma carga glicêmica elevada e dessa forma possa impactar de maneira negativa a glicemia. Então, vamos lá. Pegando o índice glicêmico e aplicando nessa fórmula aqui, vamos calcular a carga glicêmica, tá? A melancia, ela tem em torno de 8,1 gramas de carboidrato em 100 gramas. 100 gramas é a porção, né, considerada de melancia que é ofertada, né, que a gente deve consumir, que a gente pode consumir na refeição, em torno de 100 gramas, tá? E aí, jogando nessa formulazinha, a carga glicêmica seria o índice glicêmico do alimento, o índice glicêmico da melancia é 72. Então, a gente colocaria 72, né, que é o índice glicêmico, vezes o teor de carboidrato naquela porção, que é 8,1 gramas de carboidrato, tá? Dividido por 100. Então, a carga glicêmica giraria em torno da melancia de 5,832, né? E aí a gente vai comparar aqui. Vamos ver se a melancia ela tem uma alta carga glicêmica, uma média ou uma baixa carga glicêmica. O valor que a gente encontrou foi de 5,83, né, aproximadamente, e de acordo com a classificação, a melancia ela tem uma carga glicêmica baixa, porque ela fica em torno de, menor do que 10, tá? E o que isso significa? Isso significa dizer que dentro de um contexto, né, a gente não tem justificativa para proibir o diabético de consumir a melancia, tá? Dentro de um contexto de uma alimentação, tá? Então, por exemplo,
Se a gente liberar melancia, né? A gente pode liberar melancia para um paciente diabético, mesmo que ela tenha um índice glicêmico elevado. Mas de que forma? De maneira não isolada. A gente tenta associar essa melancia dentro de uma refeição. Por exemplo, utilizar a melancia como uma sobremesa após o almoço, tá? Porque ela estaria dentro do contexto de uma refeição, certo? Com vários nutrientes aí que estariam retardando, né, a questão da absorção do carboidrato. E dentro dessa quantidade, né, que é em torno de 100 gramas a porção, tá? Então, a gente tomando esses cuidados, a gente pode liberar melancia para um paciente que é diabético, né? E isso não impactaria a resposta glicêmica. Isso não levaria a um quadro de hiperglicemia, apenas por conta do consumo desse alimento, certo? Vocês conseguiram entender isso, gente? Hein? Então, como observação, eu coloco aqui que a gente pode liberar, né, o consumo de melancia para o paciente diabético, tendo em vista que ela tem uma carga glicêmica baixa, porém, o mais recomendado, né, é não liberar essa melancia de forma isolada, já que ela tem um índice glicêmico elevado, né? É fazer realmente a questão da associação com outros alimentos, tá? Então, num café da manhã, por exemplo, a gente poderia estar liberando, né, a melancia como fruta de café da manhã, a melancia como a sobremesa do almoço, tá certo? Deu para entender aí, gente? Me respondam, por favor. Sim. Tá, então ficou claro agora, depois, olhando esse slide, a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, não é isso? Índice glicêmico, velocidade de absorção do carboidrato, se preocupa apenas com a qualidade, né, do carboidrato, o tipo de carboidrato, se é simples, se é complexo, certo? E carga glicêmica leva em consideração tanto a qualidade, né, tanto a velocidade de absorção, quanto a quantidade de carboidrato existente naquela porção, dentro de um contexto de uma refeição, tá? Beleza, gente? Então, vou passar. Então, dentro da terapia nutricional, né, do paciente diabético, muitas perguntas surgem, né, e até mesmo a própria indústria, né, alimentícia, elas rotulam alimentos como diet, como light. E aí eu trouxe para vocês qual seria a diferença específica de um alimento considerado diet e light, né? Então, vamos lá. Um alimento diet é aquele que contém em sua composição quantidades insignificantes ou são totalmente isentos de algum tipo de nutriente. Por exemplo, quando a gente diz que um alimento ele é diet, zero açúcar, esse alimento ele deve ter quantidade insignificante de açúcar ou ser isento de açúcar. Da mesma forma, quando a gente diz que aquele alimento ele não tem sódio, né? Que ele é diet, sal diet, né? Que é diferente de sal light, né? O sal, se fosse diet, ele teria, né, que ser isento de sódio. Isso para controle da pressão arterial, tá? Então, ele teria que ser isento de sódio ou ter quantidades insignificativas de sódio, tá? Então, é esse o contexto que vocês têm que ter na cabeça. Quando o alimento ele é dito diet, ele é isento de algum nutriente ou ter quantidades insignificantes. Por exemplo, restrição de carboidrato, um alimento pode ter restrição de algum tipo de carboidrato, pode ter restrição de algum tipo de lipídio, algum tipo de proteína, de sódio, tá? O que é importante saber, o que é importante a gente frisar para um paciente diabético? Que nem sempre um alimento que é considerado diet, ele pode ser utilizado por um diabético. Por quê? Porque o chocolate, por exemplo, chocolate diet, eu peguei isso como exemplo. Chocolate diet, ele é isento, né, de açúcar, de sacarose, tá? Porém, para melhorar
o sabor, realçar o sabor, né, desses alimentos que são sem açúcar, para melhorar o paladar, a indústria, ela aumenta a quantidade de gordura, tá? Então, até que ponto seria interessante um diabético consumir um chocolate diet, por exemplo, que não tem açúcar, mas consumir um chocolate que é riquíssimo em gordura, e gordura de péssima qualidade, tá? Então, até que ponto isso é benéfico, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado de falar e de orientar os nossos pacientes quanto ao consumo, né, de alimentos diet, de alimentos light, mostrar a diferença entre esses alimentos, que não é só pelo fato do alimento ser diet que o diabético ele vai consumir esse alimento de maneira, vamos dizer assim, indiscriminada, né? Comer à torta e à direita. Não é por aí. Porque retirando um nutriente, né, do alimento, ele vai ter que aumentar outro para melhorar o sabor, certo? E o que seria, né? O que a gente poderia dizer? O que seria um alimento considerado light? O alimento light é aquele que contém, né, que tem a quantidade de algum nutriente ou valor energético reduzido, tá? O alimento ele tem a quantidade daquele nutriente reduzido ou ele tem o valor energético, né, total reduzido, quando comparado a um produto convencional. Por exemplo, vamos pegar novamente a questão do açúcar, né? Um alimento, um refrigerante, por exemplo, um refrigerante que é considerado diet, ele não deveria ter em sua composição, né? Ele não deve ter em sua composição a sacarose, tá? E o refrigerante light, né, por assim dizer, ele pode conter açúcar, a sacarose, mas ele vai ter esse açúcar em quantidade reduzida em comparação ao refrigerante normal, tá? Da mesma forma, se a gente disser que um alimento é light, né, tem redução de gordura, né, a gente deve dizer que essa redução, né, para o alimento ser considerado light, tem que ser de no mínimo 25%. Então, a gente pode ter um produto, né, que pode ser considerado light em termos de gordura, e quando ele é considerado light em termos de gordura, ele tem a quantidade total da gordura diminuída. Além disso, a indústria alimentícia ela pode também diminuir a quantidade de gordura saturada, de colesterol, de sódio, tá? Então a gente tem que sempre frisar, não só para pacientes diabéticos, mas pacientes, né, de maneira geral, que procuram ambulatório, né, do SUS, que procuram consultórios particulares, a lerem o rótulo e saber a diferença certa, né, entre um alimento diet e light. Então, light é aquele que tem a redução, né, de algum nutriente ou a redução do valor energético total. E diet é o que tem a isenção do nutriente, né, ou tem quantidades insignificantes, tá? Então, é isso, gente. Sempre frisar, ler os rótulos, tá? E ver se realmente é isento ou se tem um conteúdo reduzido. E a gente, quando for explicar da maneira certa, que light é diferente de diet, tá? A gente também tem na indústria, né, que já é comercializado, né, a questão do sal light. O sal light, ele não é diet, ele não pode ser considerado diet. Por quê? Porque ele tem sódio na sua composição, sendo que tem sódio em quantidades reduzidas. Então, por isso que ele recebe essa nomenclatura, sal light. Ele tem um percentual de cloreto de sódio, que é o sal, né, comum, associado a cloreto de potássio, tá? Então, por isso que ele é considerado light. Ele tem um teor de sódio, aquele sal, reduzido, tá certo? Gente, deu para entender a diferença entre diet e light? Hein, gente? Me responde, por favor. Entendi. Fernanda, Oi. eu já tava, no dia que eu fui fazer esse exercício, eu tava vendo na apostila.
Aí eu até fiz uma Certo. enquete no meu Instagram sobre, porque eu já tinha visto Ah, sobre isso. Muita gente não sabe diferenciar. Muita gente achou que, tipo assim, só porque eu tô falando que é diet e não tem nada demais, entendeu? É saudável. Ou só porque é isso, light, daí pode comer à vontade que não faz mal. isso aí. Então, eu acho que deve ter ficado claro agora, e vocês agora podem ser considerados peritos, tá? Vocês vão, enquanto nutricionistas, vocês vão ter que esclarecer essas situações, que é diferente um alimento diet de um alimento light. E não pelo fato dele ser diet, ele pode ser consumido de maneira indiscriminada, tá certo? Então tem que se ter muito cuidado em relação a isso. E o mais importante de tudo, ler sempre o rótulo. E a gente, quanto nutricionista, tem a obrigação de ensinar aos nossos pacientes a fazer isso, a saber diferenciar quando pegar o rótulo de um alimento. Tá? Posso passar? Pode, gente? Vou passando, tá? Então vamos lá. O próximo slide, a gente vai falar sobre edulcorantes. Vocês já ouviram falar esse termo, edulcorantes? Já tiveram a curiosidade de pegar o rótulo de algum alimento? São praticamente adoçantes para aqueles que não podem consumir açúcar. Isso. Então, edulcorante, na verdade, o que significa esse termo, essa nomenclatura? Edulcorante é toda substância que adoça, né? São comumente chamados de adoçante, tá? Porém, uma observação mega importante que eu já vi em questão de prova. Os edulcorantes, eles fazem parte da recomendação essencial ao tratamento do diabetes? E a resposta é não. A gente vê aqui, ó. Os edulcorantes, eles não são essenciais ao tratamento do diabético, tá? Mas podem favorecer o convívio social e a flexibilidade do plano alimentar. Ou seja, você imagina a vida de um diabético que não pode comer nada, consumir nada, né? Ou deve evitar ao máximo o consumo de alimentos ricos, né, que tenham sacarose. Então, imagina retirar esses alimentos que contenham sacarose e imagina a dificuldade para aquela pessoa de aceitação alimentar, né? Imagina a dificuldade dessa pessoa quando for sair, né, com amigos, com parentes, para fazer uma refeição fora, né? Seria uma coisa muito dificultosa. Então, para flexibilizar, né, e para ajudar a esses indivíduos, a gente, quanto nutricionista, pode lançar mão da estratégia da prescrição dos edulcorantes, que são adoçantes, né? É um nome dado aos adoçantes, tá? E esses edulcorantes, eles não são essenciais ao tratamento do diabético. Então, dentro do plano alimentar, a gente não tem que colocar lá café adoçado com edulcorante, com tal tipo de edulcorante. Café não é obrigatório. Se a pessoa consegue consumir um cafezinho sem açúcar e sem adoçante, melhor, tá? A gente não deve estimular o consumo de edulcorante, porque afinal de contas, né, a depender do tipo de edulcorante, a gente pode adicionar caloria, né, ao paciente, né, ao valor energético total, a gente pode aumentar o aporte calórico desse paciente por conta do edulcorante, ou a gente pode estar estimulando o paciente a consumir substâncias sintéticas, tá, produzidas em laboratório, tá? Então não é interessante. Mas se a pessoa tem dificuldade em consumir, né, líquidos, por exemplo, ou preparações que antes eram consumidas como açúcar, a gente pode dizer que ele, se quiser, pode consumir o edulcorante. Agora a gente vai selecionar, a gente vai prescrever o melhor tipo de edulcorante para aquele paciente em questão, tá? Então vamos embora. Os edulcorantes, né, eles, segundo a FDA, né, ela aprovou o consumo de acesulfame K, que é um tipo de adoçante,
Aprovou também o consumo de neotame, aspartame, sacarina sódica, estévia, sucralose. Então, são vários tipos de substâncias que tiveram o seu uso, né, aprovado por esse organismo internacional, né, que é a FDA, né, que regula a questão de alimentos e de medicamentos, né, consumidos, que são liberados para consumo da população. Então, esses edulcorantes aí, eles foram aprovados, né, para consumo, desde que o consumo seja feito de maneira controlada, né, orientada, porque afinal de contas tudo em excesso faz mal. Então, assim, por mais que tenha sido liberado, né, são substâncias que não trazem danos maiores pelo consumo moderado, então, por mais que tenha sido liberado, a gente deve ter uma parcimônia na hora da prescrição, tá? Os edulcorantes que foram aprovados, né, pela nossa agência nacional, que é a Anvisa, são o sorbitol, o manitol, todos aqueles derivados de um álcool, né? Sorbitol, manitol, isomaltitol, né? Outro tipo de edulcorante aprovado pela Anvisa, a sacarina, o ciclamato, aspartame, estévia, cesfomicar, sucralose, neotame, talmatina, lactitol, xilitol e eritritol. Então, todos esses compostos são considerados edulcorantes, ou seja, têm potencial adoçante, podem ser considerados como substâncias que adoçam, tá? Então, é importante a gente saber quais os tipos de edulcorantes que são aprovados pela Anvisa, né, que é a nossa agência nacional que regula, né, a vigilância sanitária dos alimentos, tá? Então, os edulcorantes, eles são classificados em dois grandes grupos, né? Os edulcorantes naturais e os edulcorantes artificiais. Nesse slide, eu vou trazer os principais tipos de adoçantes considerados naturais. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né? Primeiro, os edulcorantes, né, naturais. O xarope de milho, sucos de frutas são considerados edulcorantes, afinal de contas, a gente viu que em casos de hipoglicemia, a gente pode ofertar para o paciente um copinho, né, de suco, em torno de 100, 150 ml de suco de fruta, né, puro, sem colocar açúcar, que essa quantidade é suficiente para elevar a glicemia do paciente. Então, por isso que os sucos de fruta, a gente pode considerá-los como adoçante. O mel, o melaço, a dextrose, ou destrose, né, que a dextrose, ela é derivada do amido de milho, tá? Esses adoçantes, eles não possuem vantagens significativas sobre a sacarose, que é o principal carboidrato, né, conhecido pelos diabéticos, né, e que se fala por aí que tem que ser cortado pelo paciente diabético. Deve ser, na verdade, evitado, tá? Mas não apenas a sacarose. A gente vê aqui quanto de adoçante, né, de edulcorantes naturais existem, né? Para o paciente que é diabético, a gente também deve evitar o consumo de xarope de milho, que é aquele mel caro, né? E existem muitos produtos alimentícios, muitos produtos industrializados que contêm xarope de milho na sua composição. Então, veja, eles são adoçantes, tá? Eles são edulcorantes, eles dão um sabor adocicado. O mel, o melaço, a destrose, quando vocês virem no rótulo de um alimento destrose, vocês sabem que contém, né, vamos dizer assim, um carboidrato que tem o potencial de adoçar, tá? E a gente também sabe, isso aconteceu mais recente, aqueles sucos de caixinha. Se foi feito um trabalho, né, muito importante para tentar incentivar, né, realmente obrigar, vamos dizer assim, a indústria alimentícia a reduzir o consumo de sal, o consumo de carboidratos simples, né, consumo de gorduras saturadas, gordura trans. Então, assim, se fez um estudo, não é muito grande, e se verificou que os sucos de fruta, aqueles de caixinha, eles têm quantidades elevadíssimas de sacarose, né?
não só de sacarose, mas de outros carboidratos, né, que elevam muito a glicemia, tá? E como alternativa para adoçar esses sucos de caixinha, se passou a fazer uma mescla, né? Colocar um pouco de sacarose, né? Do açúcar, né? De mesa, e adicionar sucos de outras frutas para dar uma adocicada, mas sem ser com a sacarose, com açúcar propriamente dito, né? Então, se vocês observarem, sucos de uva que vocês compram na caixinha, aqueles que são néctar, o néctar, eles têm, geralmente, hoje em dia, na sua composição, água, suco de uva, suco de maçã. O suco de maçã, ele está sendo muito utilizado pela indústria alimentícia, né, especialmente nessas produtoras de suco em forma de néctar, porque ele tem o poder de adoçar, né, sem ser obrigado a colocar a sacarose. Então, eles fazem uma mescla do suco, na verdade, né, um composto de suco, não é o suco da uva puro, é um néctar onde se tem água e onde tem suco de frutas misturado. O suco da uva misturado com o da maçã. E geralmente é o da maçã, que dá esse potencial aí adocicado, tá? Outro tipo de edulcorante natural, a gente tem os polióis, né? Que são açúcares derivados do álcool, tá? Como exemplo, os mais conhecidos, o sorbitol, o manitol e o xilitol, tá? Como desvantagem desses tipos de adoçante, eles possuem um grande sabor adocicado. Então, eles, quando você consome puro, né, ele deixa aquele sabor enjoativo, muito enjoativo, porque eles são extremamente doces, né? E eles têm a quantidade igual ou metade do valor calórico do carboidrato de origem, né? Então, ele tem, né, uma propriedade positiva, né, de não provocar cáries, mas eles têm como uma propriedade negativa ter efeitos laxativos. Então, se vocês observarem, os chicletes, né, Mentos, Trident, esses chicletes que não têm açúcar, que podem ser utilizados por diabéticos, se vocês observarem qual é o edulcorante, a maioria deles é feito de polióis, né? O adoçante que vai ser utilizado geralmente é um desses aqui, o sorbitol, o manitol, o xilitol, na maioria das vezes o sorbitol, tá? Então passem a observar o rótulo, né, desses produtos aí e observem qual tipo de adoçante que vai colocar. Então, para um produto, né, um chiclete ou uma goma de mascar isenta de açúcar, eles colocam geralmente o sorbitol ou o xilitol, né? E tem como grande vantagem não provocar cárie, então dá um sabor muito adocicado e não provoca cárie como um chiclete que tem açúcar, tá? Eu falei da questão negativa, né, desses edulcorantes, né? E como exemplo eu vou dar aqui o manitol. O manitol é um tipo de carboidrato, como a gente tá vendo, né? Que é muito utilizado nos hospitais, né? Quando eles vão fazer preparo do intestino do paciente para fazer um exame, né? Por exemplo, um exame de colonoscopia, ou então vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia. Então, eles geralmente dão um dia antes para esse paciente o manitol, né? Esse carboidrato, né? É um líquidozinho transparente, né? Diluído em suco de fruta, geralmente em suco de fruta cítrica, para quebrar um pouco o enjoativo, tá? Porque se você consumir puro, ele é extremamente doce, é muito enjoativo, tá? Então, eles diluem esse mannitol em suco de fruta cítrica para tornar o sabor mais agradável, tá? E o paciente, ele cursa com diarreia, ou seja, o objetivo de se utilizar esse mannitol aqui no hospital geralmente é para pré-preparo, né? Para alguma cirurgia ou pré-preparo do intestino para realizar a colonoscopia, que é um exame de imagem para ver como é que anda o intestino, tá? Então, eles usam esse carboidrato para que o paciente tenha diarreia para limpar, né? Eliminar todas as fezes que tenham ali, para eles poderem
introduzir, né, a cânulazinha que vai observar o intestino, tá? Um outro tipo de edulcorante natural é a estévia, hoje muito difundida, né, sendo muito falada, muito conhecido pelas pessoas, né? O estévia, ele é um edulcorante natural, ele não fornece calorias, tá? Diferentemente dos polióis, né, por exemplo, e dos outros adoçantes naturais, tá? Mas ele tem uma desvantagem importante, é o sabor da estévia, né? Quando você adiciona esse adoçante em quantidade acima, né, exagerada, ele vai deixar um sabor residual extremamente amargo, tá? Então, muitas pessoas, quando optam pelo stevia para adoçar as suas preparações, né, como sucos, cafés, essas outras coisas, eles relatam, ai, tá muito amargo, o stevia deixa um sabor muito amargo. Isso porque a pessoa geralmente, né, colocou numa quantidade maior para tentar adoçar mais, tá? Porque a stevia, ela não é doce, feito os outros, tá? Então a pessoa bota, como ele não adoça tanto, né, a depender do paladar, né? A pessoa gosta de muito doce, aí ele vai botar mais stevia e aí vai ter aquele sabor desagradável, mais amargo, tá? A stevia, ela também não está sendo indicada para mulheres, né, em início de gestação, né, principalmente, por conta do risco relacionado ao aborto, tá, de ser uma substância abortiva. Então, é bom evitar, né, em pacientes gestantes, com início de gestação, principalmente. E existe uma recomendação máxima, né, para esse tipo de adoçante, para que ele não traga efeitos negativos, que é a ingestão máxima diária de 5,5 miligramas de estévia por quilo de peso, tá? Então, um consumo maior do que isso aqui, 5,5, ele é considerado abusivo, né, e pode trazer prejuízos para a pessoa que consome, tá? Continuando, agora a gente vai falar dos adoçantes artificiais. Como o nome diz, adoçante artificial é aquele que é sintetizado pela indústria, aquele que é produzido, né, industrialmente, diferentemente dos naturais, né? Esses tipos de adoçante, eles possuem uma propriedade de serem mais doces do que a sacarose, né? Então, em média, são de 200 a 300 vezes mais doce do que a sacarose, tá? E existem vários tipos de adoçantes, né, de edulcorantes artificiais. E aqui nessa tabelinha eu trago algumas, né? A sucralose, a sacarina, o aspartame, o ciclamato, o acetylame K. Esses são os mais conhecidos, os que são mais utilizados pela indústria alimentícia aí para adoçar o que quer que seja, tá? E até nos próprios rótulos de adoçante, aqueles adoçantes líquidos que compram, né? Para colocar no cafezinho, no suco, o que quer que seja. Então, são mais conhecidos, tá? Então, essa tabelinha aqui eu trago para vocês o tipo de adoçante, né, de edulcorante e a origem desse edulcorante. Então, por exemplo, a sucralose, o próprio nome ela já entrega, né, de onde é que vem, né, de onde é extraído, de onde é fabricado, né. A sucralose, ela é sintetizada a partir da cana-de-açúcar. Então, ela é produzida em laboratório a partir da cana-de-açúcar. A sacarina, ela é produzida sinteticamente a partir do petróleo, tá? O aspartame, ele é derivado de aminoácidos, né, da fenilalanina, né, associado ao aspartato, por isso que tem esse nome. O ciclamato é um tipo de edulcorante que apresenta geralmente na sua sintético, né, que apresenta geralmente na sua composição sais de sódio, sais de potássio e de cálcio, tá? Então pode apresentar uma associação desses tipos de sais aqui, tá? Geralmente aquele adoçante líquido, de líquido transparente, coloração transparente, que se usa para adoçar cafezinho, né? É o ciclamato sódico, né? Vem sódio na composição. Geralmente vem associado ciclamato sódico e sacarina sódica,
tá? Então, geralmente são esses dois aqui que são mais utilizados naqueles adoçantes líquidos, de líquido transparente. E o acessulfame-K, ele tem sua origem a partir de um ácido, né, que é o ácido acético. E ele é K porque ele tem potássio, tá, na sua composição, tá? Com relação a calorias, né, se esses adoçantes eles fornecem algum tipo de caloria, sucralose, sacarina, ciclamato e acessulfame, eles não oferecem calorias. O único que oferece caloria é o aspartame, em torno de 4 calorias por grama, tá? Porque o aspartame, a forma de apresentação dele é em pó, né? Geralmente aqueles saquinhos que a gente vai em cafés, né? Em restaurantes, quando vem o adoçante em pó, geralmente é o aspartame, tá? Que vem. E com relação à ingestão máxima diária, existe uma recomendação para esses adoçantes, né, para esses edulcorantes, para que não causem malefícios, né, não tragam tantos prejuízos, tá? Então, a sucralose é em torno de 15 miligramas por quilo, até um máximo, né, de 15 miligramas por quilo. A sacarina, 5 miligramas por quilo. O aspartame, 40 miligramas por quilo. O ciclamato, 11. E a acesfame-K, 15, tá? Como observação, eu trago para vocês que o aspartame não é um tipo de adoçante recomendado para o preparo de alimentos, né, que precisem aquecer, que precisem do calor, da cocção, porque ele é destruído pelo calor, tá? E com relação a sacarina e o ciclamato, eles alteram o sabor do alimento quando são expostos a alta temperatura. Então, assim, também são dois tipos de adoçante que não é interessante você preparar o alimento, né? E botar esse adoçante para aquecer. Por exemplo, em mingaus, em papas, né? Que geralmente precisam ser adoçadas. É interessante preparar, fazer o preparo, tá? Esperar amornar um pouco e pingar as gotinhas do ciclamato ou misturar o aspartame depois de pronto, porque se você for adicionar com o preparo, né, o aspartame ele é destruído e a sacarina e o ciclamato eles alteram o sabor da preparação, tá? Gente, até aí tá fluindo direitinho? Tá indo bem? Tudo bem? Sim. Tá, né? Tá bom, deixa eu continuar aqui. E aí, nesse slide, eu trago para vocês como utilizar, na verdade, os edulcorantes, né? A gente tem algumas observações, né, que em mulheres grávidas, sucralose e aspartame, geralmente, eles fornecem, né, maior segurança, tá? A essas mulheres. Só uma observação importante com relação ao aspartame, né? Porque o aspartame, a gente viu, ele é oriundo de dois aminoácidos, né? E entre eles a fenilalanina. Então, as mulheres grávidas que consomem, né, aspartame, as crianças, né, o feto que essa mulher gera, ele pode ter uma deficiência, né, de uma enzima que vai converter, né, que vai degradar esse aminoácido fenilalanina. E se essa criança tiver a deficiência desse aminoácido, vai haver acúmulo de fenilalanina, né? E a criança desenvolver problemas associados devido ao acúmulo, né, dessa fenilalanina. E o nome dessa doença é Acúmulo fenilcetonúria. de quê, Fernanda? Acúmulo de quê? De fenilalanina. Porque a gente não viu que o aspartame, ele é derivado de dois aminoácidos, o aspartato e a fenilalanina. Então, se a mulher grávida ela consome e o feto ele tem um distúrbio genético que não tem a enzima que converte a fenilalanina, né, que quebra, na verdade, a fenilalanina, ele pode ter acúmulo de fenilalanina, tá, no organismo. E isso acarretar prejuízos para esse bebê, né, para esse feto. Então, o aspartame, embora seja considerado mais seguro, né, a gente deve ter atenção, né,
com as grávidas, não é fazer uso indiscriminado, tá? E também em crianças, né? Hoje em dia, mães preocupadas com o consumo de açúcar simples têm dado às crianças muito adoçante, né? Então, tem que se ter cuidado, porque a gente não sabe se a criança ela tem um quadro de fenilcetonúria, né? Hoje em dia, muitos dos testes que se fazem, né, quando a criança nasce, recém-nascido, o teste do pezinho, né? E uma das medições que é feita a partir desse teste do pezinho é para saber se a criança ela tem fenilcetonúria, né? Ela é portadora, né, desse gene aí defeituoso. Então, já é uma segurança, né, maior para evitar esse problema da fenilcetonúria. Pacientes diabéticos, eles podem consumir vários tipos de edulcorantes, né? A sacarina, o ciclamato, o acessulfame-K e o aspartame, né? Porque eles não possuem carboidrato na sua composição. A gente viu que não tem carboidrato, né? Eles são derivados de algumas substâncias, né? Mas eles não apresentam esse carboidrato. Então, teoricamente, os diabéticos poderiam consumir, a gente poderia recomendar, mas a gente tem que ter atenção para os pacientes que são diabéticos e que apresentam problemas renais. Por quê? Porque o acessulfame-K, que eu falei para vocês, ele tem potássio na composição. E um paciente que é nefropata, ele tem algum problema renal, ele pode ter elevação de potássio no sangue. Então, se a gente prescrever um adoçante que tem potássio, a gente vai estar contribuindo para elevar ainda mais a quantidade de potássio no sangue. Então, pacientes diabéticos ou nefropatas, diabéticos e nefropatas, tá? A gente tem que ter atenção, né? E evitar o acessulfame-K. Deixa eu voltar aqui o slide. A questão da sacarina e do ciclamato, a gente também tem que ter atenção a pacientes que são hipertensos, né? E geralmente existe associação, né? Pacientes que são diabéticos, às vezes eles também têm hipertensão arterial, né? Então a gente deve também ter cuidado ao prescrever sacarina e ciclamato, porque a gente viu que na maioria das vezes eles estão sob a forma de um sal, né? Da sacarina sódica e ciclamato sódico. Então a gente tem que ter atenção, tá? Saber se o paciente ele é hipertenso também e evitar a prescrição de sacarina e ciclamato, tá? Para pacientes hipertensos, os adoçantes mais recomendados são a sucralose, o stevia e o aspartame, porque eles não contêm sódio na composição, tá? Crianças obesas, né, aquilo que eu havia falado para vocês, a gente tem que ter também controle da quantidade de adoçante que se come, né? E o mais, assim, de todos os adoçantes, né, que se possui, os adoçantes artificiais, né, a sucralose e a stevia são considerados as mais seguras, né? E são aquelas que, no caso da sacarose, é o que tem um sabor mais parecido com o açúcar. Então, talvez a criança ela aceite melhor quando não pode deixar realmente de lado a questão de adoçar as preparações, tá? Passando para o nosso último slide, né, da aula de diabetes, com relação a orientações gerais que a gente dá para os pacientes diabéticos, né? Que eles devem ter o cuidado com relação ao fracionamento das refeições, tá? Especialmente aqueles pacientes que são dependentes de insulina, né? Ou insulina dependentes. A gente tem que estipular, né? Conversar com eles que eles têm que procurar sempre estar consumindo alimentos de tempos em tempos para evitar quadros de hipoglicemia, tá? Eles devem preferir preparações grelhadas, assadas e cozidas no vapor, ou aqueles que sejam possíveis serem consumidos crus, né? Que são preparações mais saudáveis, né? Que não tem fritura, né? Não tem aquele processo de fritura, de imersão em óleo e tudo mais. Então, a gente sabe que a gente deve também, no paciente diabético, a gente deve cuidar dos lipídios séricos, né? A gente deve ter um bom controle desses lipídios,
né? Faz parte da terapia nutricional, do tratamento, né, do paciente. Não apenas controlar a glicemia, mas controlar a pressão e a gordura, né, no sangue, que é a lipidemia, evitar, né, o excesso de lipídios no sangue. A questão de alimentos diet, light ou zero podem ser indicados no contexto do plano alimentar, mas não de maneira exclusiva. E aí, se atentar a isso, né? Pelo fato de ser diet, light ou zero, vocês viram a diferença entre eles, e a gente sabe que a gente não pode ficar incentivando o consumo apenas desses produtos, né? Mas dentro de um contexto, né? De um plano alimentar saudável. A gente deve orientar esses pacientes também a variar bastante os alimentos e priorizar legumes, né, que tenham diferentes cores, né, legumes de diferentes tipos, tá? Para obter o máximo de nutrientes, né, com essas colorações diferentes. Podemos orientar também o consumo de leguminosas, como feijões, ervilhas, lentilhas, tá? Consumo de frutas, né? Frutas que eu digo in natura, evitando a questão de estar tomando muito suco da fruta, porque a gente viu que o suco de fruta, ele é considerado um adoçante, né? Então é como se fosse, teoricamente, praticamente um açúcar direto, né? Na aveia. A gente deve orientá-los a procurar o consumo de cereais que sejam integrais, né? Priorizar esses cereais integrais por conta da velocidade de absorção, para tentar lentificar essa velocidade de absorção do carboidrato. Incentivar o consumo de carnes magras em detrimento das carnes gordas, né? O consumo de aves, peixes, né? Ter atenção para a questão da gordura, né? Aquela carne com capa gordurosa, por exemplo, a picanha. As aves, sugerir que eles retirem aquela pele das aves, porque nelas é onde se tem a maior concentração de gordura. Os peixes, preferir a questão dos peixes em filé, se for os peixes em posta, a gente pedir para eles não consumirem aquela pelinha que cerca, né, as postas. Ovos, os indivíduos eles podem consumir, tá? Mas sempre atenar para o excesso, né? Consumir 7, 8 ovos por dia, né? Diariamente é complicado, né? Mas dentro de uma alimentação saudável, consumir um ovo por dia não teria tanto problema, tá? Iogurte, queijos e derivados, né? A gente deve atenar para a questão dos desnatados por conta do teor de gordura, tá certo? Limitar a ingestão de alimentos com gordura saturada, evitar o consumo de álcool, também especialmente nos insulinos dependentes, né? Porque o álcool, ele é rapidamente absorvido e ele pode contribuir para quadros de hipoglicemia. Evitar, né, na verdade, e limitar o consumo de sal e de açúcar de formas adicionais, né? Então, evitar realmente estar colocando muito sal na comida, evitar estar colocando açúcar para adoçar, né? O que se puder consumir sem açúcar, sem adoçante, é sempre a melhor opção. E outro tipo de orientação também, evitar o consumo de bebidas que tenham adição de açúcares, né? Por exemplo, os refrigerantes, as bebidas de frutas, vitaminas, bebidas energéticas e as esportivas. A gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente elas são adicionadas, né? Elas têm açúcares de adição e algumas dessas bebidas também, elas possuem muito sal na composição, né? Aqueles refrigerantes, aquelas bebidas consideradas light, por exemplo, diet, eles podem não ter o açúcar, a sacarose, mas eles podem apresentar um tipo de adoçante que seja rico em sódio, por exemplo, citamato e sacarina, e não ser interessante o consumo desses tipos de bebidas por pacientes que sejam, além de diabéticos, hipertensos, tá? Então, a gente tem que se atenar, ficar atento a isso, tá? A todas essas orientações para o paciente que é diabético, tá? Gente,
Agora a gente conclui a nossa aula de diabetes, né? A parte 2, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a essa aula. Eu consegui gravar aqui, eu vou lançar no site para vocês. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se não quiser, a gente vai passar para a próxima aula. Fernanda, Oi. Fernanda, é Oi. Paula. Deixa eu tirar Oi. uma dúvida só porque mamãe é diabética. É sobre o leite desnatado. Ela, por exemplo, ela estava achando que, tipo assim, não sustentava, né? Que ela tomava, e eu vi que ela estava tomando em mais quantidade porque sentia fome. Eu, por minha conta em risco, fui e comprei o integral para poder testar o leite em pó. Ela, tipo assim, toma menos e falou que ficou muito satisfeita. Mas e pelo que eu vi aqui, eu acho que eu fiz errado, por causa da gordura que tem, né? Eu volto para o desnatado ou continuo no integral? Veja bem, você pode orientar ela da seguinte forma. Muitas pessoas, elas têm resistência com relação a isso, né? Porque realmente o leite desnatado, dizem que é mais fraco, não é que seja mais fraco, ele é isento, né? Ele é desnatado porque o teor de gordura dele é extremamente reduzido, não é que seja isento. Tem uma quantidade reduzida, muito reduzida de gordura, né? Então, tende a dar menos saciedade. Por quê? Porque retirou a gordura. A gordura, ela traz saciedade, tá? Então, por isso que sua mãe pode estar sentindo essa diferença, né? E com relação à orientação, o que a gente poderia fazer? Sugerir o uso do semi-desnatado, até ela se acostumar, tá? Nem o integral, nem o desnatado. Oferece o semi-desnatado, quando ela acostumar, e você faz a substituição pelo desnatado. É como se fosse um desmame, na verdade, né? Uma fase de adaptação. Porque realmente as pessoas que estão habituadas a consumir leite integral e passa de repente para o desnatado, elas vão sentir dificuldade. Então, você pode orientar, né? Na verdade, você pode consumir o semi-desnatado. A partir do momento que ela se acostumar, aí você tentar realmente passar para o desnatado. Tá certo? Tá bom. É Tá bem? porque depois que aquele dia eu tirei a dúvida com você e com o médico, que ela ainda não é diabético, lembra? Um Lembro. médico a cada e depois dos exames. Então, não era. Aí eu falei assim, já que ela reclama tanto do leite desnatado, já que ela não é, ainda não se tornou diabética, nem é pré-diabético pelo exame, então eu vou dar o integral. Mas tem hora que eu fico preocupada de estar fazendo errado. Uhum. Se você fizer esse desmame aí, troca pelo semi-desnatado. Não diz para ela que é semi-desnatado. Você compra, esconde, bota no copinho e percebe se ela vai sentir a diferença. Aí se ela perceber, você diz, não, mãe, eu não comprei o desnatado, não, eu comprei o semi-desnatado. Ele tem um pouquinho menos só de gordura, né? Mas também não é o desnatado, que tem aquele sabor aguado que eles falam, né? Então, assim, tenta fazer o semi-desnatado aí. Então, tá bom, obrigada. E se não tiver jeito realmente, pode consumir o integral, se realmente não tiver jeito, mas realmente uma quantidade menor, tá? Beleza? Fernanda, Tá bom. por que que nesse slide anterior o stevia não entra na opção para diabéticos? Ah, tá. Não é que ela não seja opção, não. A gente pode ofertar para o diabético, tá? Mas eu coloquei aqui em caráter de observação a sacarina, o ciclamato, a cesfamicar e aspartame. Porque eu fiquei com dúvida, porque ele não tem nem carboidrato, nem caloria. No caso, ele pode ser consumido então, né? Sim, pode ser consumido pelo diabético, sendo que lembrar o diabético de não botar muito o stevia, que é o que geralmente eles reclamam. Ah, esse adoçante é muito ruim, ele não é muito doce, ele deixa o sabor amargo, ele deixa tudo amargoso. Por quê? Porque o diabético,
Ele Eu lembro que você falou lá atrás. ele tende a ter o paladar muito aguçado para doce. Então, ele quer que tenha o mesmo sabor do açúcar, fique doce igual ao açúcar. E aí, o que é que eles fazem? Eles geralmente botam jatos de adoçante do stevia e vai amargar muito, entendeu? Então, a gente tem que orientar o paciente. Dizer, olha, esse adoçante aqui, ele é natural, ele é menos doce do que o açúcar, mas ele é uma boa opção, tá? Então, não bota muito para você tentar adoçar, que você vai piorar a situação. Ao invés de adoçar, você vai estar deixando a bebida mais amarga. Então, é usar realmente com moderação, tá? Ele não é que ele seja proibido, não. Ele pode ser utilizado para paciente diabético, sim, tá? Mais alguma dúvida, gente? Gente, seguinte. Então, já que ninguém tem mais dúvida aqui, a gente conclui a parte 2 de diabetes. Eu mandei, desde a semana passada, para vocês a atividade relativa a essa aula, né? Que vocês me entregam na semana que vem, já que eu concluí hoje, então o prazo é semana que vem, tá? Eu vou estender esse prazo aí para vocês, tá bom? E não deixem de entregar, tá? É tudo que tá valendo aí, para análise de vocês, tá bom? E aí, gente, a gente pode começar uma próxima aula, que é sobre tireoide, né? Vou dar uma pausazinha só de 5 minutinhos para tomar uma água. Você corre aí para tomar água enquanto eu carrego a próxima aula, tá bom? Beleza? A próxima Fernando, aula grava os áudios. Beleza. Tem aqui. É o quê? A próxima aula, se você conseguir gravar os áudios, para depois, quando a gente pegar a apostila, fazer as anotações. A gente não tem aula 5, só tem até a 4. O áudio aqui eu consegui gravar, mas eu acho que vou ter que mandar por e-mail, porque ficou muito grande. Eu não tô conseguindo enviar pro Zap. Eu acabei de gravar aqui, mas não tô conseguindo enviar pro Zap, não. Essa aula, tá? Aí eu vou se tentar. você puder mandar rapidinho Eu vou tentar o mandar. material, O material eu vou postar aqui. tá? Obrigada, porque tá falhando muito aqui para minha imagem. Eu estava acompanhando pela apostila. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu mandar aqui a próxima aula, enquanto a gente dá uma pausa de 5 minutos. Só um minutinho. Deixa eu tirar o material aqui.
Peraí que eu tô mandando pelo Zap para você, tá? Para vocês. Da aula aqui nova. Vou mandar no grupo. Fernanda, Oi. a última aula eu não consegui achar no YouTube. Gente, eu não sei o que aconteceu não, porque eu gravei a aula todinha. E aí eu falei com a Alice, ela me disse que estaria lançando no canal do YouTube. Então tem que perguntar a Alice por que que a minha última não foi. Não sei se esqueceram de postar, não sei o que aconteceu não. Então eu vou perguntar a ela e falo para vocês. A de hoje eu tô gravando também, tá? Tá, porque eu tentei acessar tanto pelo celular como pelo notebook e não consegui acessar. Não consegui acessar, não, não consegui localizar a aula. Pois é, eu entrei também no YouTube para ver se nesse canal que ela disse, eu também não vi a aula. E aí eu já ia falar com ela para ver realmente se foi um esquecimento, um lapso aí. Mas eu vou Tá bom então, obrigada. para vocês, tá bom? Tá bom, brigadinha. Você não consegue postar direto, não, Fernando? Não pode, não? Você mesmo postar lá no YouTube? Não, Ou só a faculdade que pode? só faculdade. Porque eles fizeram. Porque tem esse programa aqui, ele bota quem é organizador, quem é só participar, quem participa, essas coisas. Então, eles que fizeram o preparo. Então, só eles é que podem lançar. Eu gravo a aula, mas eu não tenho como lançar, entendeu? Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Gente, acabei de mandar aí no grupo de vocês o zap da aula, o PDF da aula 5, tá? Eu vou carregar aqui para vocês. Agora, para a gente começar. Receberam aí? Sim. Recebi. Pronto, beleza. Essa é a aula sobre tireoide, tá? Carregando aqui agora. Então, vou tomar água logo, né? Exatamente. Pronto. Gente, desliga os microfones, pelo amor de Deus.
aí, pessoal, voltei. Vamos lá falar sobre tireoide. Deixa eu gravar novamente a aula, o áudio. Um bocadinho. Vou fazer o próximo áudio. Então, vamos lá. A aula de agora a gente vai falar sobre distúrbios metabólicos, né? E acontecem geralmente na tireoide, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos de anatomia, né? De localização. Aonde é que a tireoide, ela está localizada no nosso corpo? Então, vamos lá. A tireoide, ela é uma pequena glândula em formato de borboleta, né? Que a gente percebe aqui nessa imagem. E ela está localizada na região do pescoço, mais precisamente a proeminência laríngea, que é o que a gente conhece por pomo de Adão, tá? Nessa imagem a gente consegue ver ó, o pomo de Adão e logo abaixo dela a gente vê aqui a tireoide, tá certo? Ela pesa aproximadamente em torno de 28 gramas e tem como principal função a produção de hormônios que vão influenciar toda a homeostase corporal, né? Porque esses hormônios eles vão interferir em órgãos, tecidos e em células específicas espalhadas pelo nosso corpo. Então, é uma glândula considerada pequena, mas que tem uma funcionalidade extremamente importante, né? E a gente não tem a dimensão da importância da tireoide para o funcionamento adequado do nosso corpo, tá? Então, a tireoide, como eu já falei, ela é responsável pela produção de hormônios, né? Especificamente dois hormônios, que seria o T3 e o T4, que a gente vai estudar mais à frente. Essa tireoide, né, essa pequena glândula, ela é regulada, né, por um eixo chamado sistema hipotálamo-hipófise-tireoide. Então, de que forma acontece a regulação, né, a liberação desses hormônios que são produzidos pela tireoide? Tudo começa lá na região central, né, aquele pontinho vermelho que a gente tem nessa imagem aqui no cérebro, né, que a gente chama de hipotálamo. Essa pequena glândulazinha, o hipotálamo, ela vai ser a grande responsável pela produção e secreção do TRH. TRH, ele é o hormônio liberador de tireotropina, tá? Esse hormônio TRH, ele vai agir diretamente na hipófise, tá? Que é outra glândula localizada aqui, ó, também na região central do cérebro, né? Que nessa imagem aqui no corte lateral, a gente vê, né, que ela fica muito próxima ao hipotálamo, né, mais abaixo do hipotálamo. E essa hipófise, ela é dividida, né, em dois lobos, né, adenohipófise e hipófise posterior, tá? Então, a hipófise, ela vai ser estimulada por esse hormônio, o TRH, que é produzido pelo hipotálamo. E a hipófise, quando ela é estimulada pelo TRH, ela vai liberar um outro hormônio, que seria o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, é esse hormônio sintetizado pela hipófise que vai ser o responsável por promover o estímulo da glândula tireoide. O TSH vai estimular a glândula tireoide, né, para produzir esses dois hormônios tão importantes, que é o T3 e o T4, que são esses hormônios tireoidianos. Então, a partir do momento que essa tireoide ela sintetiza esses hormônios, eles vão cair na corrente sanguínea e eles vão elevar a sua concentração na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que se tem, né, uma quantidade significativamente elevada de T3 e T4 circulando, esses hormônios eles vão servir de estímulo, né, para dar uma alimentação, uma retroalimentação para a hipófise, ou seja, vai dar uma sinalização para a hipófise de que já tem quantidade
suficiente desses dois hormônios circulando, tá? Então, a partir do momento que esses hormônios eles vão dar essa informação para a hipófise, né? Eles vão atuar promovendo a inibição da secreção do TSH. Então, esse é o grande mecanismo, né, de regulação, né, do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, tá? Então, resumindo tudo isso que a gente falou, o que vai acontecer? O hipotálamo, ele vai ser o grande responsável, né, por estar estimulando a hipófise, né, a partir da liberação do TRH, que é o hormônio estimulante, né, hormônio liberador da tireoitropina, tá? Então, o hipotálamo vai estimular a hipófise por meio do TRH, tá? A partir do momento que a hipófise ela é estimulada, ela vai liberar o TSH, que é o hormônio que vai estimular a glândula tireoide. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, vai fazer com que a tireoide secrete dois hormônios, o T3 e o T4. A partir do momento que o T3 e o T4 ele tem seus níveis aumentados, né, na corrente sanguínea, eles vão dar um feedback negativo, né, que é o que a gente chama de feedback negativo. Ele vai informar tanto ao hipotálamo quanto à hipófise de que já tem quantidades suficientes. Então, a hipófise vai cessar a liberação do hormônio que vai estimular o hipotálamo, vai ser estimulado, né, pelo T3 e T4 elevado, para que ele pare de produzir esse TRH. E o T3 e T4 também eles vão levar a informação para a hipófise, para que a hipófise pare de liberar o hormônio que estimula a tireoide. Senão, iria ter um acúmulo, né, excessivo desses hormônios circulando, tá? Então, esse é o mecanismo de regulação hormonal da tireoide, tá? Os órgãos que são envolvidos, né, as glândulas, o hipotálamo, a hipófise e a tireoide, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Deu para entender esse mecanismo aí de regulação? Deu, né? Eu nada. Eu só me perdi no final, eu só me perdi no finalzinho, que você falou que quando o T3 e o T4 cai na corrente sanguínea, vai mandar um sinal para a hipófise e para o hipotálamo que não precisa mais de produção de TRH. Aí depois daí eu me perdi sobre a tireoide. A partir do momento que a tireoide ela sintetiza esse hormônio T3 e T4, né, eles vão estar em nível, vão começar a crescer a sua concentração no sangue, tá? A partir do momento que o T3 e T4 eles vão se acumulando, né, na corrente sanguínea, quando os valores deles vão aumentando, eles vão gerar um comando, né? Eles vão sinalizar tanto ao hipotálamo quanto à hipófise de que já tem concentração adequada desses hormônios circulando, tá? E aí, o que vai acontecer? O hipotálamo vai cessar a liberação do TRH e a hipófise vai cessar a liberação do TSH, porque esses dois hormônios aqui é que vão de certa forma, estimular a tireoide a sintetizar mais T3 e T4, tá? Então, a gente tem que parar a produção. O T3 e o T4 vai estimular o hipotálamo, fazendo com que ele pare de produzir o TRH. E eles também, o T3 e o T4, vão estimular a própria hipófise para que ela não sintetize o TSH, que é o hormônio que vai estimular diretamente a tireoide, tá? Isso é o que a gente chama de retroalimentação, tá? Que é o sistema de informação que o nosso corpo ele produz, que é o feedback, né? Você é estimulado, né? Então, a partir do momento que eu tenho essas concentrações elevadas, eles vão dar uma contra-informação para o corpo, tá? É o que a gente chama de feedback. Tá certo? Obrigada, entendi. Beleza. Então, passando. E aí, agora a gente vai entrar, então, quais seriam as funções dessa glândula, né, da tireoide?
A principal delas seria a produção de dois hormônios, que a gente já viu, o T3 e o T4, né? O T4, ele recebe o nome de tiroxina, e recebe esse nome de T4 porque ele possui, na verdade, 4 moléculas de iodo na sua composição. E o hormônio T3 recebe o nome de triiodotironina. E ele tem esse nome porque ele, ao invés de 4 moléculas, ele apresenta 3 moléculas de iodo. Entre esses dois hormônios, aquele que é considerado mais ativo é o T3, tá? É o hormônio que é considerado mais ativo na nossa corrente sanguínea, tá? Dos dois. Beleza? Então, aqui do lado, eu trago a imagem para vocês, né? A estrutura molecular do T4 e do T3. A gente consegue ver que o T4 ele possui 4 moléculas de iodo acoplada, né? A estrutura ao esqueleto básico, né? E o T3, ele possui 3 moléculas de iodo acoplada, tá? Então, na verdade, o que acontece? Essas moléculas de iodo aqui, elas vão ser inseridas, né, nessa estrutura, né, da tirosina, que é um aminoácido. Então, quem vai formar, na verdade, os hormônios T3 e T4, ele vai se originar de quê? De onde? De um aminoácido, tá? Então, o aminoácido que vai originar o hormônio T3 e T4 é a tirosina. E essa tirosina, que nessa molécula, nessa estrutura da tirosina, é que vão ser adicionadas as moléculas de iodo, tá? Então, quando você junta uma molécula de tirosina, né, e liga 4 moléculas de iodo, a gente vai ter a formação da tiroxina, tá? Deu para entender? Então, o nosso corpo, ele produz cerca de 93%, né, do hormônio tireoidiano que é produzido, 93% é sob a forma de T, tá? E apenas 7%, né, do hormônio tireoidiano é o T3. Então, quando a gente se alimenta, né, a gente consome as proteínas elas são quebradas em diversas moléculas de aminoácidos, e o aminoácido importantíssimo para a formação dos hormônios tireoidianos é a tirosina, né? Então, a partir dessa molécula de tirosina, mais as moléculas de iodo, né, vai ter, né, a formação do T4, cerca de 93% da produção do hormônio por essa glândula vem na forma de T4 e apenas 7% do T3, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o tipo de hormônio tireoidiano que é mais sintetizado pelo nosso corpo, é o T4. Mas a forma mais ativa, né, do hormônio é o T3, certo? E aí, dentre esses 93%, né, do hormônio T4, né, ele vai ser convertido a T3, tá? Então, a partir do momento que o nosso corpo, ele sintetiza mais T4 ao invés de T3, e a gente sabe que o nosso corpo precisa mais da forma ativa, que é o T3, o corpo nosso vai dar conta, né, desse processo. De que forma? Ele vai converter, na verdade, esse hormônio T4 a T3, tá? E quem é o grande responsável pela conversão da tiroxina a triiodotironina? São dois órgãos, o fígado e os rins. Então, o fígado e os rins vão ser os órgãos responsáveis por promover, né, por converter o hormônio T4 a T3. Então, quem sintetiza o hormônio T4 e T3 é a tireoide, tá? A quantidade que a tireoide mais produz é do hormônio T4, tá? A tireoide produz o T3 em menor quantidade,
mas o corpo precisa da forma mais ativa. Então, o fígado e o rim vão pegar esse hormônio T4 e vão converter a hormônio T3. E essa conversão, ela vai se dar a partir de uma enzima, né? Que é a 5-desiodase, tá? A 5-desiodase, pelo próprio nome, a gente consegue entender que essa enzima, ela vai retirar, na verdade, um iodo dessa molécula de tiroxina e vai produzir o hormônio T3. E isso tudo vai acontecer no fígado e no rim, sendo que essa enzima 5-desiodase, ela é uma enzima dependente de selênio, tá? Então, se a gente tem na alimentação uma deficiência de selênio, a gente pode ter a produção adequada do hormônio T4, tá? Mas a gente pode ter estoques insuficientes, né? Uma produção bastante reduzida, uma quantidade reduzida de T3, que é a forma ativa, tá? Porque a gente tem insuficiência de selênio, que o selênio vai ser indispensável para a funcionalidade dessa enzima 5-desiodase, né? Essa enzima, ela vai retirar uma molécula de iodo do T4 para que seja convertido a T3, tá? Então, cerca de 80 a 85% desse hormônio aqui, T4, ele é convertido a T3, tá? Então, dos 93% aí, a gente tem a margem de 80 a 85% é convertido a T3, né? Então, já dá para a gente ter uma ideia que para uma boa função da glândula tireoide, né? E para uma boa produção desses hormônios, se faz necessário o consumo de alguns nutrientes importantes na alimentação. Proteína. Fernanda, Oi. ou parar um pouquinho, porque o slide não está aparecendo, não está abrindo, a gente está se perdendo um pouco. Então, abre o Zap, então, gente, para acompanhar pelo Zap. Eu espero. Fernanda, é porque na realidade não é só o slide, não. Sua voz está picotando muito também. E as meninas, caiu a conexão para elas e elas não conseguiram voltar. Agora a Tiane acabou de dizer que o dela também. A Então, Tiane, a Rafaela e a Miranda não estão conseguindo entrar. A conexão hoje está muito ruim. pois é isso que eu ia falar. O problema tá aí na conexão em São Fidélis, porque aqui tá fluindo bem. Entendeu? Mas aqui, para mim, eu tô pelo celular, mas só indica que tá caindo o programa. Porque as Ah, outras coisas estão chegando notificação aqui para mim normal, como se fosse do programa, mas não sei. mas não, é Talvez. porque Oi, também está escutando muito, Fernanda. Tá difícil de gente, entender o que você o fala. Teams, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Teams, ele precisa de uma boa conexão de internet para todas as funções dele estarem funcionando, áudio e visual. Então, se a conexão não tá boa, eu estava ontem com problema no Teams, porque a minha conexão não estava boa ontem. Então, a depender da conexão, realmente não consegue acompanhar. Então, o que eu posso fazer? Eu vou continuar para a aula ser gravada para vocês poderem baixar. E eu estou gravando no áudio também hoje. Hoje eu estou conseguindo gravar no áudio, tá? Porque não tem como esperar a conexão das meninas voltar. Então, eu vou gravar, vou continuar dando a aula gravando e vocês vão acompanhar no áudio e ver a gravação depois, que eu vou já mandar quando terminar a aula a mensagem para a Alice. Tá certo? Tá bom, então, é porque no caso essas meninas não são de São Fidélis, entendeu? Eu sou de São Fidélis e também tá dando problema. É isso que eu tô querendo dizer, não é a internet Então, de São Fidélis, não. Mas tá então bom, tá quase acabando, né? eu não vou dar essa aula toda, né? Aí eu vou gravar e vocês vão acompanhar depois. Vai ter que ser assim. Porque Tá realmente, bom, a então. depender do dia, não flui direito, não. Ontem eu também tive problema, mas na minha conexão, tá? Então, Tá bom, resgatando o que eu então. estava falando,
Com relação à funcionalidade da glândula tireoide, né? Para que ela tenha um bom desempenho, uma boa produção dos hormônios, né? Tireoidianos, faz necessário, pelo menos, o consumo adequado de proteína para fornecer o aminoácido tirosina. Existe a necessidade do consumo adequado de iodo, né, na alimentação, e isso se dá em grande parte pelo consumo do nosso sal, que é iodado, tá? E um terceiro elemento aí importante na alimentação para a boa funcionalidade, né, a boa produção do hormônio T3, seria o selênio. Então, se a gente tem na alimentação, né, se a gente deixa de ter na alimentação bom aporte de proteína, de iodo e de selênio, a gente vai ter um problema sério aí na produção dos hormônios da tireoide. Ou se pelo menos um deles também tiver deficiente aí na alimentação, pode impactar na funcionalidade dessa glândula e na produção desses hormônios, certo? E aqui, mais uma vez, explicando que quando a gente tem uma ingestão deficiente de selênio, essa enzima, a 5-desiodase, ela não vai agir fazendo a conversão, né? A conversão do T4 a T3, tá certo? E aí, essa enzima, como eu já expliquei, pode ter sua funcionalidade prejudicada pela deficiência do selênio na alimentação, pela ingestão de proteínas, né, de forma inadequada, pelo excesso de carboidrato. Uma alimentação rica em carboidrato pode impactar na funcionalidade dessa enzima. Pessoas que têm a concentração elevada de insulina, ou seja, aqueles pacientes obesos que têm resistência à insulina, eles podem ter concentrações de insulina elevada no sangue, né? E isso impactar diretamente na funcionalidade dessa enzima. Pessoas que vivem num grau de estresse alto, né? Pessoas muito estressadas, por exemplo, elas tendem a produzir o hormônio cortisol, que é um hormônio que vai impactar muito diretamente na função dessa enzima, tá? Elementos, né, metais pesados como cádmio, o mercúrio, o chumbo, né, eles também são considerados tóxicos, né, e impactam diretamente na funcionalidade dessa enzima 5-desiodase. E pessoas que têm algum grau de alteração, né, algum problema hepático ou renal, né, porque se elas tiverem problema hepático ou renal, essa enzima, por melhor que esteja, né, funcionando, os órgãos, né, aonde vai acontecer essa conversão do T4 a T3, eles vão estar deficientes, então não vai fluir bem também. Então vejam aqui, né, nesse quadrinho, quais são os fatores que interferem na questão da produção do hormônio T3, tá? Que impactam, né, na funcionalidade dessa enzima, certo, gente? E aí, a glândula tireoide, além da produção dos hormônios T4 e T3, ela possui essas outras funções, né? Como a regulação do metabolismo de lipídios e carboidratos. Então, se a tireoide ela não funciona bem, o metabolismo de gorduras e de açúcar vai estar alterado, né? Lipídios e carboidratos. A tireoide ela regula também a temperatura corporal. Ela regula a frequência cardíaca e ela é a grande responsável pela produção de um outro hormônio, que é a calcitonina, tá? Esse hormônio calcitonina, ele vai ser o responsável pela regulação dos níveis de cálcio no sangue. Então, vejam a importância da tireoide. Se essa glândula ela não funciona direito, a gente pode ter impactos sistêmicos, né? Em várias partes do corpo. A gente pode ter deficiência dos hormônios T3 e T4, a gente pode ter prejuízos no metabolismo de
de carboidratos e lipídios. A gente pode ter a nossa temperatura corporal desajustada, a nossa frequência cardíaca também pode ser alterada. E a regulação do cálcio no sangue, a pessoa pode ter problemas com a quantidade de cálcio no sangue, e isso repercutir de outras formas, tá? Então, são funções muito importantes dessa glândula, tá, gente? Então, aqui só para frisar a diferença entre os hormônios T3 e T4, a gente viu que qualitativamente são hormônios que têm a mesma funcionalidade, tá? Porém, o que vai diferir, né? O que é diferente entre o T3 e o T4 é a velocidade e a intensidade com que esses hormônios eles atuam, né? O hormônio T3, a gente viu que ele é muito mais ativo do que o hormônio T4, tá? Ele é 4 vezes mais potente a ação dele do que o hormônio T4. Porém, ele está em quantidades mais reduzidas no sangue. A gente viu que só 7%, né, da produção da glândula tireoide é de T3, tá? E a sua durabilidade, né, no corpo também é menor, tá? Então, ele tem menores concentrações no sangue e o tempo que ele passa, que ele fica circulando no corpo é muito menor. Então, por isso que o corpo ele precisa de uma quantidade, né? Precisa produzir mais, né? Esse hormônio T3, porque a quantidade que é produzida é menor no corpo. Já o hormônio T4, ele é menos potente, né? É um hormônio menos potente do que o T3, né? Ele se apresenta em maior quantidade no sangue, a gente viu que em torno de 93% dos hormônios produzidos, tireoidianos, 93% é sob a forma de T4. E a sua durabilidade, né, no corpo, ele passa mais tempo presente circulando pelo corpo, né, muito mais do que o T3, tá? Então, essas são as diferenças entre o hormônio T3 e o T4, tá? Então, gente, eu vou parar aqui nesse slide 7. Na próxima aula, a gente vai começar falando sobre hipotireoidismo, tá certo? A gente deu a introdução da glândula tireoide, as funções, né? E a diferença entre os dois hormônios, tá? O que é mais ativo e o menos ativo. Beleza? Então, vamos parar por aqui. Já está quase chegando, realmente, 9 horas, 7 minutos para as 9. Eu não entrar no slide que vai demorar bastante aí com vocês. Tá bom? Obrigada. Nada. Boa noite. Boa Tá bom, noite. Camila. Obrigada. Beleza. Boa noite, Boa Fernanda. noite. Fica com Deus. Vou tentar enviar esse slide do início da aula. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.